denominado culto da família. E em novembro nós começamos a falar sobre o fruto do Espírito no lar. Mas quarta-feira passada nós pensamos um pouco em 1 Coríntios capítulo 7, falando acerca da vida, da intimidade do casal. E enquanto nós estávamos falando sobre isso, vinha algo em nossa mente, nós entendemos que precisávamos continuar hoje. E eu disse aos irmãos que aqui estavam que 1 Coríntios 7 é dividido em pelo menos em 3 partes. A primeira nós estamos estudando, que é o casamento de cristão com cristão. Casamento de crente, que é dos versículos 1 ao versículo 11. A segunda parte é dos versículos 12 ao versículo 24, que é casamento de crente com não crente. E eu disse aos irmãos que é porque quando Paulo chega em Corinto, ele pregava e de repente entre o casal vinha ser crente e o outro ficava no mundo. Não é uma legalidade para quem está na igreja e buscar alguém lá fora. Segundo aos Coríntios 6,14, a Bíblia é contra isso. Alguém tem sucesso, mas até mesmo os que tiverem sucesso nisso, se ele abrirem o coração e a alma para nos falar, até obter o sucesso, enfrentaram as suas dificuldades. A terceira parte é dos versículos 25 ao 40, que fala de crentes que ainda não haviam se casado ou haviam ficado viúvos. Mas como nós estamos pensando nos versículos 1 a 11, e a mensagem de quarta-feira está gravada, mas só para que nós nos situemos. 1 Coríntios 7:1, ora, quanto às coisas que me escrevistes. Era a igreja que já havia perguntado a Paulo, porque esse assunto sempre há alguma dúvida. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aqui Paulo está dizendo que bom seria que não casasse. O motivo pelo qual Paulo estava dizendo isso é porque eles aguardavam uma perseguição que de fato ela existiu, aproximadamente no ano 60. Então, para que evitasse que a pessoa ao fugir deixasse para trás filhos, esposa, então Paulo dá essa palavra. Bom seria que nem casasse. Versículo 2. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada um tem o seu próprio marido. E eu disse que um dos motivos do casamento, é para que a prostituição seja freada, para que não haja adultério, para que não haja prostituição. Então, devem se dar em casamento. E quando aqui diz, cada um tem o seu próprio marido, cada um tem a sua própria mulher, Paulo já está falando que a homossexualidade não deve haver na igreja. E isso não quer dizer que nós estamos desprezando ninguém. É que a prática é contrária à Bíblia Sagrada. Apenas isso. Todas as pessoas de todas as escolhas são bem-vindas à casa do Senhor e até precisam ouvir a palavra. Agora, quando a palavra penetrar no coração, essas pessoas terão um comportamento diferente. Versículo de número 3. O marido pague à mulher a devida benevolência e na mesma sorte a mulher ao marido. Aqui fala de uma dívida contínua que há entre o casal. A intimidade do casal deve haver, e quando não há, está uma dívida que não está sendo paga. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem do marido, e também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Aqui está falando que tanto o homem quanto a mulher, eles se complementam, eles se completam.
E a intimidade do casal é algo criado por Deus para o benefício dos dois. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro. O que Paulo está dizendo aqui é: não roube um ao outro o direito que cada um tem no corpo do cônjuge. Aí ele continua dizendo: senão por consentimento mútuo, por um período de oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Então, ainda que o casal, por algum momento, não tenha uma convivência íntima, tem que ser de comum acordo entre os dois. O objetivo, aplicar a oração, mas Paulo faz uma pontuação: não demore. Esse negócio de jejum de 3, 4 meses, esqueça isso. Não tem procedência bíblica. E ele explica o motivo. Porque mesmo sendo crente, nós somos de carne e osso. E o ser humano poderá fracassar porque Satanás encontrará aí um espaço para destruir a família. Versículo 6. Digo isso como que por permissão e não por mandamento. Eu disse aos irmãos que, baseado nesse versículo, quando Paulo diz digo por permissão e não por mandamento, não é que isso é menos inspirado do que outros. Como ele disse também no versículo de número 12. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Quando ele diz digo eu, não o Senhor, não é o que ele está dizendo, não é inspirado. É porque quando ele fala isso, ele está falando de um assunto que Jesus não tratou de uma forma muito clara. E como ele estava tratando sobre ele disse: está dizendo eu. O Senhor não falou sobre isso. Quando ele fala de um assunto que Jesus tratou, ele disse o Senhor. Não é eu que estou dizendo, porque era um assunto que Jesus havia falado. Versículo 7. Por que quereria que todos os homens fossem como eu mesmo? Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Não sabemos se Paulo, quando foi ser crente, a esposa o abandonou, ou se ele ficou viúvo. Uma coisa é certa, ele deva ter se casado, porque Atos 26, 11 a 13 diz que a perseguição dos cristãos era organizada por ele, e que quando alguém morria, ele dava o seu voto, dava o seu parecer. Logo, para alguém ser membro do Sinédrio, deveria ser casado. Por isso entendemos que em algum momento ele foi casado. Não sabemos o que aconteceu com a mulher dele, porque a Bíblia não diz. Aí ele diz: bom seria que todos fossem como eu, porque ele entende que havia um dom nele de se equilibrar, de se conter, que mesmo sem ter uma esposa do lado, ele conseguia ser crente. E não é todo mundo que tem esse dom. E eu aconselho: se alguém tiver esse dom, não case. Seja homem ou seja mulher. Porque você vai prejudicar a vida de quem tiver ao seu lado. Ah, mas a sociedade, a pressão, sim, ela existirá. Mas é melhor você ficar com sua pressão só do que você complicar a vida de outra pessoa. Versículo de número 8 diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, ou seja, sem companheiro, por causa da situação que eles tinham certeza que enfrentariam. Versículo 9. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Porque aí alguém não quer casar, aí fica, transa com um, transa com outro, transa com outro, transa com... E essa não é a vida do cristão. É melhor que viva equilibradamente no casamento. Versículo 10. Todavia aos casados, olha para nós que já casamos, mando não eu, mas o Senhor. É porque esse assunto aqui Jesus tratou. Lá em Mateus 19, Jesus falou sobre isso. Em Marcos 10 também. Em Lucas 16, 18. Jesus falou sobre tudo isso. Então, olhando para isso, diz-nos o versículo 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Escute isso. É mais fácil a mulher se conter e vencer com o marido com quem ela já casou, do que abandoná-lo para iniciar tudo novamente.
Pessoa que está com 20 anos de casado, diz: ó, pastor, eu não consegui até agora. Assim, 20 anos se passaram. E você acha que não teve a habilidade de lidar com essas situações? Agora imagine você começar tudo novamente. Aí o versículo 11 ele diz assim: se porém se apartar, que fiquem como? É assim mesmo. Ou se quiser casar, reconcilie com o seu marido. E que o marido também não deixe a sua mulher. Então isso aqui nós vimos quarta-feira. Mas enquanto nós estávamos conversando sobre isso, eu comecei a pensar no versículo de número 3, que diz assim: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. O primeiro ponto dessa mensagem é: homens e mulheres endividados quanto à intimidade. O versículo 3 nos está dizendo que é uma dívida, tem que pagar. O homem tem que pagar a mulher tem que pagar o homem a devida benevolência. Sabe o que é isso? É namorar. O homem tem que namorar com a esposa dele tem que namorar com ele. Quando a intimidade sexual acontece fora do casamento, é pecado. Quando ela acontece antes do casamento, é pecado também. Mas por incrível que pareça, se ela não acontecer dentro do casamento, é pecado da mesma forma dos outros dois casos que eu falei primeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que se ficarem distantes um do outro, aí o Satanás vai encontrar espaço e vai ter problema. Vai acabar em divórcio, e Deus odeia o divórcio. Deus não quer o divórcio. Então, baseado nesse primeiro ponto, homens e mulheres endividados quanto à intimidade. Tem muitos motivos. Eu só cito um. Primeiro, homens por não ter entendimento. Homens por não ter entendimento. Como é que sabe disso? 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7. 1 de Pedro 3 e 7. Toda a igreja pode ler junto esse versículo, 1, 2, 3, já. Dando honra à mulher, como sendo nós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as nossas orações. Então veja só, a falta de entendimento do homem. A mulher ela não tem a mesma estrutura do homem. O homem ele pode muito bem, depois de um belo dia de trabalho, tomar um banho e está zerado. A mulher, se ela passar o dia lavando roupa, ela está zerada, mas zerada de não ir para lugar nenhum. Isso acabou. Agora imagine, se o homem não entender isso, há homens que têm nojo da esposa enquanto ela está nos seus dias menstruais. Há homens que não querem nem tocar, nem dormir, e se tiver 2 banheiros na casa, ele não usa o banheiro que ela usa, com nojo. Então imagina, a mulher já fica frágil nesses dias, sem ter nenhum apoio, e o mais interessante é que logo após esse período, ela vai estar pronta para a festividade. Ela vai sentir vontade, desejo, mas ela vai lembrar: ele não esteve perto de mim na hora que eu mais precisei. Dores de cabeça, dor nas pernas, dor nas costas, algumas apresentam diarreia, enjoo, enfim, uma questão de coisa. Mas se ele não compareceu no sentido de ajudar seu companheiro naquela hora de fragilidade, uma chora sem motivo nenhum. Está chorando por quê? Não sei, eu estou chorando. Não deve chorar. Então a falta de entendimento quanto a isso, na hora que chegar o momento certo, essas coisas ainda estarão na mente e terá dificuldade. Pedro diz aqui, veja isso: maridos, coabitai. Coabitar aqui é o coito, é a vida de relação íntima. Aí diz assim: com ela com entendimento.
O homem não precisa chegar perto, não. Se o homem olha, quando o homem gosta da mulherzinha dele, na hora que ele olha, ele já está no ponto. Aí a mulher não, tem dia que ela diz, não, quero só abraço, só abraço. Mas você tem que entender. Se você não entender, amanhã não tem um abraço e mais coisa. É complicado. Aí o casal com uma mulher é difícil. Mas tu não casou com homem, tu casou com mulher. Tem que fazer o possível. Veja só, aí o texto sagrado diz aqui, aí com ela com entendimento, tanto honra a mulher. Olha aí, mulher gosta de ser honrada. Você já viu que há homens que não lembram de nada da mulher. Ele não consegue saber qual é a sandália dela, o vestido, ela muda constantemente para ver se ele nota a mulher, ele sabe de absolutamente nada. E se ela passar 3 vezes na frente dele para mostrar a roupa, o cabelo que ela deu uma escovada, aí ele diz assim, vai, tá doido. Ela passou aqui tanta vez. Aí pronto, aí matou. Porque o que ela queria era que ele dissesse, vai, o cabelão bonito e tal. Mas aí ele pensa que ela está errando o juiz, né, fazendo o mesmo percurso o tempo todo. Aí lá vem a confusão. Ao invés de ganhar perto, o que faz isso? Falta de entendimento. Aí você ouve eu falando no culto mesmo, mas o culto começou tão bem, vai terminar nisso. Escute isso. Esse assunto não é menos espiritual do que nenhum dos outros que nós tratamos. Pelo contrário, às vezes a espiritualidade não flui exatamente por deficiência nessa área. Deixa eu dizer mais uma coisa. Há filhos que saem da igreja porque eles têm os pais aqui espirituais, falam em língua, pregam, beleza. Aí em casa é confusão. Aí diz, meu Deus, que negócio é esse? Que Deus é esse que lá é bom e aqui é ruim demais? Eu não quero esse Deus. Então veja que esse assunto tem nada é menos ou mais espiritual que os outros, mas ele é igual. E quando a vida do casal aqui estiver ajustada, você pode ter certeza, haverá o fervor do Espírito Santo de Deus também na nossa família. Aí o texto sagrado diz, honra como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros, ou seja, iguais a elas, para receber a recompensa juntos. Aí o texto sagrado diz, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas. Você está vendo? Como esse assunto não é menos espiritual que os outros. Se não houver um equilíbrio nessa área, nem a oração sobe. Agora imagina a quantidade de casais, até jovens casais, que não se relacionam, por exemplo, por causa das redes sociais. Eu lembro-me que a última vez que falei sobre esse assunto, eu disse assim, que há mulheres que às vezes vê o homem tanto apego ao celular, que ela diz, se eu fosse esse celular. Aí os irmãos às vezes riam aqui, mas porque não é com você. Eu saí aqui no corredor, a irmã estava bebendo ali água, aí ela disse assim, o de lá de casa é um. Eu disse, como? Aquele do celular. O que eu mais queria era o celular, seu celular dele, queria com o celular toda hora na mão. Então são muitas as situações semelhantes. Bem, então essa falta de entendimento às vezes endivida o casal. Estou falando pela parte do homem. Parte da mulher, letra B. Mulher por se negar. Tito 2, 3 e 4. Olha o que diz esse texto. Tito 2, 3 e 4. A mulher não pode se negar. 2, 3 e 4. Olha o que está escrito. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver. Então esse assunto é importante para todos. Mas eu sou viúva. Mas você pode aconselhar tanta gente. Como convém às santas. Então a mulher, mesmo idosa, ela precisa ser um exemplo na casa de Deus. Não caluniadoras. Porque se ela for fofoqueira,
Como é que uma jovem senhora vai confiar nela para pedir um conselho? Não pode ser bebedora de vinho. Irmãos, isso aqui está cada vez mais necessário. Há pessoas que não conseguem mais viver sem a bebida alcoólica. E todos são sabedores. Reis, profetas, príncipes, sacerdotes, nazireus, todo esse povo era proibido. Hoje nós somos sacerdócio real, nação santa. Fomos escolhidos com um propósito. Irmão, ninguém chegou a ser alcoólatra começando sendo alcoólatra. Foi uma dose aqui, uma dose ali, e daqui a pouco estavam dependentes. E há pessoas que ficam brincando com esse negócio, mas isso é sério. Olha, as mulheres idosas devem ser mestras do bem, devem ensinar coisa boa. Aí ele diz o que é essas coisas boas, versículo 4. Para que ensinem as mulheres mais jovens a serem prudentes. Você acha que é prudente no primeiro embate do casamento a mulher dizer, não, vou abandonar, não vai dar certo esse casamento? Isso é falta de prudência. Aí diz aqui, ó, a amarem quem? E a amarem quem? A mulher de verdade, ela ama tanto o marido quanto os filhos. E olha que a Bíblia não erra. A Bíblia não está dizendo os filhos e depois o marido. Não, primeiro é o marido. Por quê? Porque primeiro começou o casal. Depois foi que vieram os filhos. Os filhos causam confusão até na cabeça da gente. Quando está pequena a gente, olha aqui meu rapaz, olha aqui minha moça. Aí quando cresce, não sei se já o medo do que vai acontecer, aí de está aqui minha menina e está aqui meu menino. Então para os pais, os filhos é sempre menino. Agora uma coisa é certa, eles já vão embora, porque eles já vão se casar. E quem é que vai ficar junto? É os dois, é o casal. Então se não houver esse amor preservado, como é que vai ser a vida desses dois velhos rabugentos dentro de casa, se xingando um ao outro? Porque quando a vida é ativa, até mesmo na velhice, não vai ser igual um menino de 18 anos, é claro. A gente fala já sobre isso. Mas aqui a acolá vai dar certo uma vezinha. Porque isso aqui, irmão, foi coisa que Deus criou para que eles se acertem, vivam bem, e o nome do Senhor seja glorificado. A gente precisa entender isso aqui. Aí quando a mulher se nega, ou quando o homem se nega também, às vezes por caprichos. Onde é que está escrito que é só o homem que deve procurar, ou só a mulher? Ou que a mulher procurando, ela será ignorada e é o homem? Não existe isso, é casal. De repente ela teve vontade na hora que ele não estava com vontade, ou vice-versa, e vai deixar passar a oportunidade. O texto sagrado nos mostra isso de uma forma muito clara, que as mulheres mais experientes ensinam as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e amarem seus filhos. Irmãos, amar aqui é um contexto muito amplo. Às vezes falta cuidado, porque assim, a gente viveu em um tempo ainda diferente, mas os dias que nós estamos vivendo são muito difíceis. E às vezes nós que somos jovens pais e jovens mães achamos que estamos fazendo bem para os nossos filhos quando estamos fazendo mal. Porque deixaram eles fazer tudo o que eles querem, comer tudo o que eles acham que é bom, às vezes não é bom para a saúde deles. E isso está incluso amá-lo. Você já percebeu a quantidade de crianças hoje diabéticas? São as alimentações erradas, horas erradas, tipo de alimentação errada. Você já percebeu a quantidade de doenças hoje que não eram comuns anteriormente? É exatamente isso. Às vezes a mãe tem uma preguiça infeliz de fazer uma sopa para a criança. Aí ele não come isso, ele não aprendeu. Ele é uma criança, ele está começando agora.
Às vezes ela vai fazer uma madeirazinha assim de leite, ela bota 4 colheres de açúcar. Moça, aquilo ali é mingau de açúcar. Não, ele só come assim. Como ele só come assim se ele não sabia nem o que era mingau? Ele se alimentava de leite e manteiga, que nem açúcar tem. Mas o gosto da mãe é impregnar no filho, e aí já cresce uma criança doente. E amar está ligado a isso também. Enfim, são muitas coisas que a gente precisa ter cuidado quanto a isso. Segundo ponto da mensagem é interpretação errônea de 1 Coríntios 7:4. Como é isso? Vamos lá. 1 Coríntios 7:4 diz assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Então por que casais estão endividados entre si? A interpretação errônea desse texto. Deixa eu dizer uma coisa. Irmãos e irmãs que aqui estão casados, o Espírito de Deus habita em você. Não é somente o Espírito. Deus Pai e Deus Filho habita dentro de você e dentro de mim. João 14:21-23. Jesus disse: olha, Pai, é bom a gente estar junto. E assim como eu e o Senhor somos um, vamos também para entrar neles e fazer deles morada. Então a Trindade mora dentro de nós, quando nós estamos em comunhão com Deus. O seu lar não precisa de lixo da internet, da rua, ou de onde quer que você queira trazer. Porque há pessoas dizendo que para apimentar o casamento, eles arrumam muito de parafernália que acabam complicando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o ser humano é insaciável. A Bíblia diz que o ouvido não cansa de ouvir, os olhos não cansam de ver. Esse negócio de desejo, o que é chamado de hedonismo. A sociedade em que vivemos é uma sociedade em que anda desesperadamente em busca do prazer. Então aquilo que dá prazer hoje não dá prazer amanhã, e aquilo que dá prazer amanhã não dará prazer depois de amanhã. Aí as pessoas começam a inventar coisas. A interpretação errada desse versículo tem colocado muita gente em prejuízo. Às vezes a gente conversa com alguém hoje, já de uma certa idade. Elas foram abusadas quando jovens, pelo próprio marido, dentro do casamento. E hoje elas sofrem. Às vezes, em momentos de surtos psicóticos, elas chegam a afirmar o que aconteceu. É possível que, numa igreja como essa, às vezes um jovem casal olha um versículo como esse, se apropria dele, e aí de repente ele viu alguma coisa. Porque escute isso: as estatísticas dizem que cerca de 62% dos homens são viciados em pornografia. Cerca de mais de 40% as mulheres também não são. Pornografia é algo que está tão presente, tão viciante como droga. E há pessoas que não conseguem se desvencilhar mais disso. Qual é o remédio? Confronto na palavra, como nós estamos sendo confrontados hoje. Uma busca intensa em oração, leitura da palavra, para que possa deletadamente o que não presta e ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Então há mulheres que são verdadeiros marionetes na mão do marido, nesse particular, interpretação errônea desse versículo. Há delas hoje que choram dizendo: eu fiz de tudo para mantê-lo em casa e não consegui. Tudo que ela está fazendo, falando é tudo. Ao tempo em que há mulheres jovens hoje na igreja deprimida,
por causa do mesmo motivo. Por exemplo, eles têm mais suas fantasias. E de repente ele diz, olha, aqui está dizendo que o teu corpo é meu corpo é teu, então é o seguinte, eu pensei no sexo anal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem vem do mundo viciado na pornografia, tanto virtual quanto na prática, é escravo. Agora, quem está aqui dentro para de repente casar com alguém e viver uma vida na pornografia, é muito difícil. Então há mulheres que sentem ser exatamente estupradas, mas porque ama, porque acha que isso vai sustentar o casamento, se submete a tais práticas, mas sofre por isso. Irmãos, Deus é expert no que fez. E Deus fez os lugares corretos para as práticas corretas. Reto é para expelir, não é para introduzir nada. Mas muitas pessoas são levadas por isso aqui e há pessoas sofrendo. E quando nós olhamos para um texto como esse, nós falamos com muita responsabilidade, e aí eu lhe falo, é por isso que isso está realmente ligado à espiritualidade. Como haverá espiritualidade em alguém que está machucado? Não só fisicamente, mas na alma, na mente, no coração. Me explique. Se não tratarmos isso aqui, onde trataremos? Quem é que vai falar sobre isso aqui? Então, quando nós olhamos para isso aqui, a gente já está avisando: quem ainda não casou, tenha cuidado. Quem está casado, o caminho certo, o Senhor é quem orienta por sua palavra. E não coloque na mente, como diz este ponto da mensagem, que a interpretação errônea desse versículo, o homem acha que pode tudo. E não é assim. Cientificamente é comprovado que ela poderá adoecer. E não é diferente dele. Já acompanhamos casos onde homens adoeceram que não teve outro motivo a não ser resíduos fecais introduzido no órgão genital masculino. E desenvolveu-se bactérias e problemas com pessoas com doenças horríveis. Então veja que Deus não faria nada para que fosse assim. Quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, nós ficamos pensativos ainda. Letra B. Achar que nada pode. Para quem está notando, primeiro ponto eu disse: homens e mulheres endividados quanto à intimidade. A letra A é homem por não entender. Letra B, mulher por se negar, o que não pode acontecer. 2. Interpretação errônea de 1 Coríntios 7,4. Letra A, achar que tudo pode. É assim. Letra B, achar que nada pode. Há pessoas que estão casadas há tempos e não existe intimidade entre eles. Às vezes as pessoas praticam a intimidade, mas não falam sobre ela. Por exemplo, você está se sentindo bem? Isso está lhe fazendo bem? Irmãos, porque não pode haver nada mais frustrante do que depois de uma relação íntima as pessoas estarem feridas. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa aqui. Há homens que não gostam da esposa. Você está me ouvindo? Ele está casado, mas alguma circunstância o obrigou. Ele não gosta dela, não gosta de estar com ela, e ele vai para uma prática como essa, seja anal ou seja pela forma correta. Mas às vezes a mulher está chorando, está sangrando, dizendo para, e o prazer dele em ver ela sofrer.
O ser humano é ou não é esquisito? E muito. Porque o natural é de um homem, de uma mulher se amarem e fazerem de tudo para ver o outro bem. Que raio de coisa é essa que faz a pessoa se sentir bem quando o outro está mal e sofrendo? Tem espiritualidade nisso? Não tem. Irmãos, eu não acredito que o Espírito de Deus possua alguém para fazer mal ao outro. Aí Efésios 4,30 diz: não entristeça o Espírito. Se nós não tratarmos bem a nossa esposa, nós estaremos entristecendo o Espírito. Quando a mulher nega-se ao seu marido simplesmente por seus caprichos, ela está entristecendo o Espírito. Porque o objetivo é que haja uma comunhão, se completem e sejam felizes. Deixa eu dizer uma coisa: casais que se relacionam bem intimamente, eles são mais próximos, são mais felizes, eles querem estar perto, eles consequentemente têm mais alegria em Deus também. Mas se não se amam, só triste, moribundo. E aí, se faltar esse entendimento, se faltar esse ajuste, quando a mulher está chegando à menopausa, quando os hormônios dela já não estão mais como deveriam, e às vezes não existe uma lubrificação como deveria, aí ele já começa a dizer: será que não tem outro? Irmãos, olha, tem aqui na frente. Vamos embora. Terceiro ponto da mensagem: nem a espiritualidade impede a intimidade. Olha aí, capítulo 7, versículo 5. Nem a espiritualidade impede a intimidade. Não vos defraudei, não roube o direito do outro. Isso aqui está incluso. Até, irmãos, tem casal que não fica nu na frente do outro. Eu disse isso aqui, quarta-feira eu volto a dizer. Às vezes o cabo velho anda igual esse jumento aí na beira do estado com as orelhas muito tristes. Porque, irmão, o olhar do homem é bom demais. Para ele, vendo, mas às vezes a mulher não deixa. Mas vai para lá, vou trocar de novo. Mas, meu Deus do céu. Onde é que existe? Cadê a intimidade desse casal? Aí Gênesis 2,25 diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Meu Deus do céu, quanta coisa difícil. Se não por consentimento mútuo, ou seja, se houver essa privação, mas tem que haver acordo pleno, sem ter nenhuma dificuldade. E se não concordar, não tem nada. Ora, na hora de levantar na oração, vai namorar, não tem problema nenhum. Deus vai ser glorificado. É assim. Aí o texto diz assim: por algum tempo para vos aplicardes à oração e depois ajuntardes outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Deixa eu dizer outra coisa aqui. Há casais que estão se negando um para o outro com o pretexto de que a Bíblia só dá direito a casar-se outra vez se for por causa de traição. Aí o que ele e ela fazem? Tu fica para lá que eu fico para cá. Depois de 4 meses de um se negando ao outro, aparece alguém na história, vem uma traição, a pessoa diz: agora eu estou livre. Está livre uma vírgula. O Deus que está no céu, Ele está vendo tudo. Mas o amor acabou. Aonde é que está esse negócio de amor acabar? A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor não acaba, não falha. Esse negócio de amar é mandamento. Ama o teu inimigo, ora por ele. Como é que acaba o amor? Então as pessoas vão criando essas coisas. Irmão,
Mas vamos ter cuidado. Eu vou falar pela minha mulher. Mulher, até fedendo é cheirosa. Porque eu chego perto da minha, ela diz, sai pra lá, eu estou fedendo. Aí eu digo, pois tu até fedendo é cheirosa, porque tu tá tão cheirosa. Estou falando da minha, das outras, não sei não. Agora o homem até cheiroso é fedorento. Que mistério é esse, momento? O senhor já viveu mais que eu? Rapaz, homem sempre tem um pichelzinho, é um negócio, né? Só que a ciência diz que a mulher ela precisa sentir esse cheiro masculino. Olha aqui, a testosterona. É verdade. Que é o hormônio masculino. Então produz esse odor, mas isso chama a atenção dela. Você sabia? Cheiro de macho. Irmão, tem irmão que fede. Até mulher fedorenta também. Mas só que todo mundo banhando e se perfumando fica razoável. Você já pensou, rapaz, chegar depois de um culto desse, eu vejo todo suado. Aí chega cá, o cara dormir sem banhar, meu irmão, que é isso? Acaba com as unhas parecendo um pé, cheio de terra, de grude, meu Deus. A boca, ninguém sabe o que é quando abre. E irmão, todas essas coisas tem jeito. E as pessoas às vezes não têm esse cuidado. Aí quando a gente fala, a espiritualidade não impede a intimidade, aqui está dizendo. Algumas coisas que prejudicam no casamento. Escute isso. Algumas pessoas estão sofrendo de impotência sexual. E às vezes a gente tem que tratar sobre isso. Por exemplo, pessoas com obesidade mórbida, elas têm essas dificuldades. Pode ter. O que o Mozaniel acabou de falar aqui, o hormônio da testosterona está no homem. Estrogênio é da mulher. Mas a pessoa com obesidade, aparece o hormônio feminino que já tem no homem, é normal, em qualquer homem ter estrogênio também, mas em pouca quantidade. Só que em obesidade mórbida aumenta o estrogênio e ele acaba perdendo o apetite. Isso dificulta. Assim como dificulta também, se ela pesar 30 quilos, ele pesar 200, né? Se ele virar em cima dela, tá bom, né? E até para ele se mexer vai dar trabalho também. Então tudo isso a gente tem que pensar. Olhando para isso aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia mostra que isso tem dificuldade. Então, biblicamente tratando, a gente tem que ter esse cuidado. Segundo lugar, a fadiga. O irmão disse assim, rapaz, depois do almoço eu vou tirar um cochilo. Isso é bom, né? Isso é bom. Porque isso aí é revitalizador. E se ela for cochilar também, demorar, termina sem cochilar, mas é necessário. Às vezes as pessoas trabalham até, vai gerar problema. Terceiro lugar, a depressão. Aí nós temos que ver aqui, a depressão foi causada por causa da impotência sexual, ou a impotência sexual está gerando a depressão. Porque há pessoas que algum problema trouxe a depressão e elas se brigam. Há pessoas que ficam deprimidas, mas essa parte aqui é intocável. Geralmente quando é casal, e aí eu estou ruim velho e tal, eu digo, rapaz, e aí eu estou ruim velho assim que está esquecido, e eu olho assim, não. Nessa parte aí eu estou beleza. E a mulher confirma e diz, não, está pior. Agora tem outros não, que esquece de tudo, fica de leve aí. Então, tem que tratar essas questões, porque há isso. Agora, quando o homem, irmão, se o homem não corresponder nessa área aqui, pensando num elemento que vai ficar desanimado. Mas só que a gente não pode ter esse orgulho velho visto. Porque tudo no princípio é melhor de ser tratado. E a gente tem que pensar na esposa em tudo.
Se de repente o elemento não está correspondendo bem e está tendo dificuldade, tem profissionais na área para isso. Mas a melhor pessoa para ajudar é a esposa. Porque aí, irmã, se ele tentar e não der nada, e a senhora dizer, meu irmão, aí tu mata ele. Então tu tem que fazer de conta que não está acontecendo nada. E dizer, não, meu filho, mas Abraão já estava morto, era tudo. Está escrito. Já estava amortecido, era assim. Mas aí Deus ressuscitou e aí não veio Isaac. Uma coisa de Deus ali. Então, irmãos, e eu estou falando isso aqui, mas eu acredito em tudo. Deus é poderoso. E Ele faz milagres, faz proeza. Nós acreditamos, mas a medicina também aí está para a gente tratar, ter cuidado dessas coisas. Porque, de repente, se você não trata dessa área, aí começa a quarta situação, que é o ciúmes. Olha, eu já vi homens casados com mulheres que tinham ciúme da mãe dele. A bênção, mãe, toda cor que chega perto dessa tua mãe, tem que pedir a bênção. Mas, meu Deus do céu. Mas já vi homens também separar com a esposa por causa do filho. O filho dele e dela. Sei não, mas acho que tem uma coisa desse menino, é uma adulação. Irmão, você é coisa do diabo. Mas as pessoas põem isso na mente e tem casais que se prejudicam e tem dificuldade. Irmão, se uma mulher não amar o filho dela, ela ama quem? Me diga. Porque a Bíblia diz assim: será que uma mulher que amamenta o menino esquece dele? Isaías 49:15. Aí o Senhor diz assim: bem, ainda que isso aconteça, é difícil, mas o Senhor não abandona. Já pensou? Deveria ser prazeroso. A minha mulher ama meu menino, é uma bênção. Não. Aí o camarada zanga, se intriga com ela. Toda coisa é esse teu menino. Meu irmão, minha irmã. E aí também já fica o recado. Uma jovem vai casar com um jovem que já tem filho. O filho não deixa de ser filho. A esposa pode até deixar de ser, agora o filho não deixa. Assim como eu fico impressionado como é que uma mulher gosta tanto do homem a ponto de abandonar os filhos. Eu não entendo um negócio desse nunca. Mas há mulheres que abrem mão dos filhos, dá um para A, para B, C, e aí daqui a pouco não tem mais meu menino, não, porque ele não quer, não gosta de menino. Mas meu Deus do céu, como é que conseguir isso? Escute outra coisa. Há pessoas que para entrar de não, tu tem para mim só um. Se fosse 10 eu queria. Só que na hora que casa, peguei essa peste. Ô meu irmão, como é que não cresce o psicológico de uma criança daquela? Você está entendendo? Então são muitos casos que a gente fica olhando assim, meu Deus, como é que isso vai ser resolvido? A questão da impotência sexual também pode chegar com a questão da idade, naturalmente. Depois dos 50 anos, há pessoas, eu estou falando de regra geral, tem gente que vai piorando, viu? Irmão, ó, se um homem, deixa eu dizer bem aqui, nós estamos falando aqui do casal cristão. Que aí na próxima nós vamos entrar aqui do 12 para frente, aí do casal não cristão. Aí a bebida alcoólica atrapalha. A nicotina. Mas quarta-feira a gente conversa sobre isso. Eu estou te falando aqui do casal cristão. A obesidade, a fadiga, a depressão. Aí aparece o tal do ciúme. Chega a idade que pode prejudicar nisso. Mas irmãos, para tudo isso tem jeito. Você está vendo aí o povo hoje, na atividade física, na caminhada, procurando regularizar sua alimentação. Tudo correspondendo a isso aqui. E acima de tudo, a mente. Há pessoas que estão com a mente bagunçada. Então, homem, se não deu certo uma vez ou outra, não bota isso na cabeça, não se preocupe não. Veja se alguma dessas situações não lhe prejudicou e comece a cuidar disso logo, porque isso tem solução. Olha, as estatísticas dizem que pessoas que entram em tratamento para recuperar essa vitalidade,
em uma média de 50% a 75%, eles voltam a ficar bem. O problema é que o orgulho às vezes não deixa as pessoas procurarem, principalmente do lado masculino. Você vê que a classe feminina, elas começam a procurar o médico porque as mães incentivam logo na adolescência, pronto. Então a mulher rotineiramente, a cada 6 meses, 1 ano, ela está lá consultando ginecologista, fazendo todos os exames. Homem só vai quando está morrendo. Se não ele não sentir uma pancada para ele, não, você deixa aqui para depois, deixa para depois. Então todas estas coisas, elas precisam ser analisadas. A gente precisa ter esses cuidados. E nós buscamos em Deus o cuidado para que a gente viva bem, a nossa família desenvolva bem, para que a espiritualidade da igreja seja ajustada. Eu pergunto, quem entendeu essa mensagem? Tem alguém nesta noite que quer se reconciliar com Deus? Tem alguém nesta noite que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida?